Eduardo Bolsonaro vai voltar ao Brasil e o que o Bolsonaro fez que foi tão, de certo modo, ofensivo ao próprio Eduardo Bolsonaro, que literalmente deixou Eduardo Bolsonaro e praticamente deixou um racha, né, na família Bolsonaro. A situação literalmente saiu complicada. O próprio Bolsonaro fez uma das coisas assim que literalmente foi uma das piores coisas que eu já vi, né, o Bolsonaro fazer com o próprio filho, e a coisa literalmente saiu do controle. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal de justiça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre, Bolsonaro brigando aí literalmente com o próprio Eduardo Bolsonaro e as coisas literalmente saindo do controle, né? O Xandão, o Alexandre de Moraes entrando de certo modo na briga e a coisa literalmente aí piorando de vez e o Bolsonaro tendo que literalmente tomar uma decisão que abalou, né, Brasília e as lideranças do PL. Então já aproveita e já deixa um like, porque é extremamente importante a sua participação e também não te custa nada, tá? Então nós vamos comentar mais sobre essa situação aí de o próprio Alexandre de Moraes brigando com o Eduardo Bolsonaro, a coisa saindo do controle, a galera do PL se reunindo com o Bolsonaro e tentando aí ajudar o Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro parece que ele não se ajudou e o próprio Bolsonaro perdeu aí a paciência com o Eduardo Bolsonaro, tá? A coisa literalmente piorou de vez. Então nós vamos comentar mais sobre essa situação. Você já deixa o like aí, porque literalmente houve um racha e teve um maior temor do Bolsonaro saber do Eduardo Bolsonaro ia permanecer aí nos Estados Unidos, tá? Então, todo mundo sabe sobre essa situação do Eduardo Bolsonaro e como ela piorou praticamente aí nos últimos dias, em especial o próprio Eduardo Bolsonaro, né, surtando e deixando o Bolsonaro numa situação literalmente constrangedora. Praticamente tudo começou quando o próprio Eduardo Bolsonaro saiu daqui e foi para os Estados Unidos só esse ano 5 vezes, tá? Isso de certo modo deixou um alerta geral não só no próprio Bolsonaro, no STF e em todo o mundo. Depois disso, a galera do PT literalmente se reuniu e partiu para cima do Eduardo Bolsonaro e falou assim, ó, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha com esse Eduardo Bolsonaro, porque ele está aí agindo de modo muito estranho. Ele sai daqui, vai para os Estados Unidos, provavelmente deve estar cometendo crimes lá. E nisso, o próprio Eduardo Bolsonaro, né, já praticamente ficou assustado com tudo isso. O PT ingressando com a ação contra ele, pedindo para o Supremo Tribunal Federal, né, partir para cima dele. Aí, né, o Xandão, de certo modo, acabou deixando o Eduardo Bolsonaro um pouco apavorado e também o próprio Bolsonaro. Nisso, o Eduardo Bolsonaro já ficou ligado em toda essa situação e simplesmente decidiu tomar uma decisão histórica. Só que até então, né, nessa situação aí, a galera do próprio Bolsonaro, do PL, estava contando muito com o Eduardo Bolsonaro, até sair praticamente a briga lá do Eduardo Bolsonaro com o próprio Bolsonaro. A galera falou assim, ó, seguinte, a gente tá precisando muito de você aqui, o Eduardo Bolsonaro, e você não vai nos decepcionar. Vamos deixar praticamente o seu quarto aqui separado lá no hotel, lá no Rio de Janeiro. Você vai vir aqui para cá, vai dar essa força pra gente, vai ajudar a gente aí nessa manifestação que vai ser aí no dia 16 de março. A galera toda tava contando muito com a colaboração do próprio Eduardo Bolsonaro, tá? Se você ainda não deixou o like, por favor, deixa o like, porque é de graça. A galera tava contando com o Eduardo Bolsonaro e até então tava tudo certo, tava tudo bem, tava tudo na paz aí com o Eduardo Bolsonaro e também com o próprio Bolsonaro. Toda a galera tava contando com a ajuda do Eduardo Bolsonaro. Só que, né, num dado momento, né, no dia antes lá da manifestação, e olha só que você já viu que o Bolsonaro e toda a galera do PL teve aí praticamente um grande problema na manifestação. Para poder complicar ainda mais, o Eduardo Bolsonaro vai simplesmente faz o seguinte, ó. O que acontece é o seguinte, pai, eu simplesmente, o Bolsonaro lá recebendo, né, a ligação. Aí o próprio Eduardo Bolsonaro fala assim, ó, é o seguinte, eu não vou conseguir ir aí para o Brasil e eu vou ficar nos Estados Unidos. Aí praticamente o Bolsonaro cai de costas com essa notícia do Eduardo Bolsonaro. Literalmente, ele caiu de costas e falou assim, não é possível que você vai ficar aí. Nisso, a manifestação que já estava um pouco complicada ficou pior. Porque o Eduardo Bolsonaro dando essa notícia há poucos instantes de começar a manifestação. Aí a coisa literalmente saiu do controle. O Eduardo Bolsonaro falando isso, Bolsonaro ficando assustado, e ele vai e fala uma das piores frases aí para o próprio Eduardo Bolsonaro. Aí
Eu vou te falar com essa frase aí do Bolsonaro, mas literalmente aquilo criou um temor no próprio Bolsonaro. A galera do PL se desesperou e falou o seguinte: ó, o Bolsonaro, calma, que a gente vai convencer o Eduardo Bolsonaro a não ir, ou pelo menos não ficar nos Estados Unidos. A gente, independente disso, a gente encara lá o Alexandre de Moraes, e você, Bolsonaro, não precisa ficar preocupado com essa situação. Vamos tentar reverter, vamos conversar e vamos, de certo modo, criar uma estratégia para o Eduardo Bolsonaro não desistir. E aí o Bolsonaro vai e fala uma frase para o Eduardo Bolsonaro, tá? Mas eu já vou falar para você. A situação ficou literalmente um verdadeiro caos lá no Rio de Janeiro. O quarto que estava vazio para o Eduardo Bolsonaro ficou vazio. E, enquanto isso, a galera do próprio PL estava tentando ganhar um tempo para ver se convencia o Eduardo Bolsonaro, mas a coisa literalmente foi saindo do controle. Bolsonaro também foi perdendo a paciência com o próprio Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro disse o seguinte: ó, tô sendo perseguido aí no Brasil e eu vou ficar aqui nos Estados Unidos. Bolsonaro se desespera e tenta ganhar mais tempo junto com a galera do PL. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar ideia com o filho dele, né? Para ver se ele não desiste, porque se ele desistir, ele vai ser tido, e aí o Bolsonaro vai e fala uma frase que literalmente impacta. O Bolsonaro falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, né? Junta aí a galera do PL, vamos montar uma comitiva, vamos trocar ideia continuar convencendo ele a não divulgar isso nas redes sociais, porque isso vai ser um problema. Isso, de certo modo, vai fazer com que todo o pessoal bolsonarista que votou nele desistir, né? E simplesmente identificar que ele é um cara fraco. O Bolsonaro vai, conversa mais uma vez com o Eduardo Bolsonaro. Enquanto isso, a galera tá lá, né, em Brasília, conversando também com todo o pessoal do PL. Ó, o Eduardo Bolsonaro tá tentando desistir, a coisa vai ficar complicada, a gente vai perder voto e ele não pode fazer isso. Aí o pessoal teve uma ideia mirabolante. Qual foi a ideia? Foi simples. Ó, seguinte, a gente convence ele, ou pelo menos fala para ele, junto com o Bolsonaro, para ele vir aqui pro Brasil, ficar no Brasil, e vamos tentar reverter essa situação. Só que temos um plano. O Eduardo Bolsonaro, ele não pode divulgar isso nas redes sociais, porque isso vai ser um caos. Se ele, por acaso, ainda assim quiser ficar lá nos Estados Unidos, vamos montar um plano de fazer com que ele até fique por lá, mas vamos montar uma história para poder convencer o pessoal que ele foi para lá de uma outra maneira. Isso domingo, dia 16 de março. Dia 18, Eduardo Bolsonaro vai simplesmente a um canal aí gigante no YouTube e fala assim: ó, é o seguinte, eu tô sendo perseguido e eu vou ficar aqui no Brasil. A galera lá de Brasília literalmente entra em pânico. Ué, a gente não tinha conversado com ele, pedido para ele ficar quieto, que iríamos montar toda uma história, uma narrativa junto com o Bolsonaro para dizer que ele iria, né, tava sendo perseguido e tal, mas mesmo assim a gente iria dar um jeito? Pois é, a gente falamos para ele, mas ele não obedeceu, nem a galera do PL e muito menos o próprio Bolsonaro. Bolsonaro vai e fala: se você sair do Brasil e ficar nos Estados Unidos, você vai ser tido como frouxo, né? Aí mesmo assim o Eduardo Bolsonaro vai na live e simplesmente na live que ele... Simplesmente na live, se você ainda não deu um like, ó, essa é a hora. Eduardo Bolsonaro vai e simplesmente começa a chorar na live. O cara que disse que ia fechar o Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro, com um cabo e um soldado, só pelo simples fato de ter o passaporte apreendido, simplesmente desespera e começa a chorar em plena live. Bolsonaro literalmente entra em pânico. E aí você fala assim: ah, Cláudio, mas não pode piorar depois disso. Simples, piorou. O que acontece? Né? O próprio Procurador-Geral da República, junto com o Alexandre de Moraes, dá uma notícia literalmente que faz com que Bolsonaro e, de certo modo, Eduardo Bolsonaro entrassem em pânico. O Procurador-Geral da República vai e fala para o Alexandre de Moraes: não vejo necessidade nenhuma de apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, então simplesmente ele pode ir para os Estados Unidos e voltar a qualquer hora que ele quiser. Isso, de certo modo, foi praticamente um banho de água fria, dizendo que ele estava sendo perseguido e, na verdade, não estava. Alexandre de Moraes zomba o próprio Eduardo Bolsonaro e também do Bolsonaro também, consequentemente, e Eduardo Bolsonaro passa-se por mentiroso, tá? E aí, qual é a única solução para o Eduardo Bolsonaro? Na teoria,
seria voltar para o Brasil. Só que a coisa literalmente saiu do controle e agora, né, parece que não tem mais volta. Resta saber se ele vai literalmente voltar para o Brasil ou não. Eu acredito que ele pode pintar aqui no Brasil novamente depois dessa decisão, só que de certo modo o estrago já foi feito e a coisa literalmente saiu do controle aí para o próprio Eduardo Bolsonaro. Esse aí foi o vídeo de hoje. Acredito que é bem provável que ele vem aqui para o Brasil, né? Essa aqui é a realidade depois dessa situação. Agora, já teve um dano muito grande aí para a equipe bolsonarista e o próprio PL, o Bolsonaro chamando ele frouxo, enfim, a coisa literalmente saindo um tanto mais que complicada, tá? Se você gosta de política, tem um vídeo aí, é só clicar e seguir e assistir. E aqui ao lado, desse lado aqui, tem um Pix. Você pode contribuir para a gente aí, tá? Para a gente comprar outros jornais e você não ser aí, né, enganado pela equipe bolsonarista. É isso. Os jornais que eu li aqui, de certo modo que eu interpretei, foi feito aí pelo próprio Globo e pela Folha de São Paulo. Valeu!